função para nós. Ah, desculpa, eu acabei esquecendo de colocar isso aí. Então, vai chamar a função. Sobe, manda um pouquinho para o lado, vai colocando para o senhor. Não vai. Na navegação. Tira uma linha. Ah, quebra a linha então. Vai chamar o CAD de cliente, ok? Pessoal, ao acionar o CAD de cliente, vai lá para o JavaScript. Então vai estar aqui, vai acionar. Sobe um pouquinho. Sobe. Então desce. Até o CAD de cliente está embaixo. Cai de 15 aqui, ó. Aqui, ó. Vai acionar essa função aqui, ok? Ao acionar essa função, vai declarar a variável flag na memória do computador. Então vamos lá, ele vai declarar. Tá aqui. Acho que eu coloquei muito. Vai declarar a flag com o valor. Espera aí que isso aqui foi pro Beleléu. Beleléu. Corta, Marcos, corta. Começa de novo. Vai declarar. Corta também, Marcos, corta também. No vídeo é isso. Aê. Quem jogou na luna, tá ligado? Chegou na frente da câmera. Aula do Cícero tomava Olha o Lucas Robert lá dentro. Né? Ainda a letra tá bonita. Flag então igual a N. Quant igual a 0. Ok? Na linha 58, quant igual a 0. Na linha 59 vai começar o loop. E vai, né, marcar o início do loop e aqui termina o fim do loop aqui. Uma condição, né? Então, quando ele executar a linha 60, ele entra no loop, cria o objeto cliente memória do computador. Nesse caso vai ter, lembrando lá que o nosso objeto cliente tem nome, vai ter RG, né? Telefone, vou chamar de tel aqui, tá? E gerador. E número De cadastro. cadastro. Opa, no CAD. no CAD. Isso, número de cadastro, ok? Vai ter todos os métodos e todas as funções aqui dentro também, tá? Todas as funções também estão dentro do objeto. Então a primeira coisa que ele executa é o que está do lado direito, sinal de igual, ele cria o objeto antes e depois ele vem, declara a variável cliente e joga, né? Associa a variável cliente ao objeto que foi criado. Então ele vem aqui depois e cria a variável cliente e liga ao objeto. Aí nós podemos dizer que a variável manipula esse objeto aqui. Ó. Normal dizer que o cliente a variável cliente é o objeto. Tudo bem. O que ele faz depois? Ele pega essa variável, dando um ponto, ligando ao objeto, ele vem e chama essa função que está dentro do nosso objeto. Então eu tenho o quê? A variável cliente, que vai vir aqui dentro desse objeto e chamar quem? Gera número cadastro. Certo? E passa o quê? Como parâmetro? Passa clientes com S. Passa então a minha lista vazia. Nesse caso vazia porque é o primeiro loop. Eu não adicionei ninguém dentro da lista ainda. E o array meu é vazio. Ó. Então ele passa clientes que nesse caso é vazio. Mas passa. Sobe um pouquinho agora. Nós vamos até o carinha, que é esse carinha. Isso, gera número cadastro, que é esse cara aqui, ó. Então chega o cliente aqui, vazio, não tem cliente algum, minha lista está vazia. O que eu faço? Primeira coisa que ele vai executar é o que está do lado direito do sinal de igual. Minha lista está vazia, cliente.lang, então devolve 0. O número cliente recebe o valor 0 que está vindo dali. O que é feito depois? Número de cadastro é minha variável, esse cara aqui, ó, que está indefinido, vai receber. Esse cara recebe, primeiro vai executar o direito do sinal de igual, número de cadastro, num cliente é 0, mais 1 dá 1, então o número de cadastro, que é esse cara aqui, recebe 1. Beleza? Entenderam a jogada? Por isso que eu consigo pegar o mesmo objeto aqui, ó, porque eu estava no objeto, a variável pertence ao objeto. Vamos lá, vamos fazer o segundo também funcionar. Feito isso, assim que ele terminar de executar essa função, ele vai chegar aqui nessa variável, ele volta para quem chamou ele. Quem tinha feito a chamada era aqui, ó, era essa linha. Assim que ele termina de executar aquela função, ele volta para cá e continua executando o que tem aqui embaixo. Ele vai chegar de novo, meu objeto cliente, ponto, e vai acionar agora a função cadastra cliente, que está aqui. Sobe só um pouquinho. Não, coloca o cadastro cliente. Colocar para cima, tá ali. Isso, daí ele chama esse cadastro cliente, ok? E aí começa a pegar, ó, nome, então ele vem aqui e pega o nome do cara. Lembra lá, ele vai primeiro executar o que está do lado direito do sinal de igual, então ele vai aparecer o prompt
pedindo para digitar o nome, aparece a janelinha, e vocês vão lá e digitam, por exemplo, o nome, qualquer nome, vamos colocar aqui João. E aí a variável nome recebe João. João. Beleza? Vai fazer a mesma coisa para o RG. Vai executar a linha de baixo, aparece a linha prompt. Digite o RG do... Agora o nome já tem valor, que é João. Vai aparecer. Vamos digitar um número qualquer para o RG. Sei lá. E o FE é um 5. Mesma coisa para o telefone, que é o nosso telefone ali. Tá? Como o numCal já tem o valor, eu não precisei pegar. Ó. O número do cadastro a gente já acabou de setar aquela hora embaixo. Feito isso, terminou, vai acabar a função, né? Executou essa linha, ele vem para a chave. Quando ele vier para a chave, a função que eu vou ser executada, ele volta para quem tinha chamado ele. Nesse caso aqui, ó, o número do cadastro. E ele vem, acabou de executar essa linha, ele vem para a linha de baixo. O que nós temos aqui? Nossa lista de clientes na posição conte. Quanto é que vale conte mesmo? 0. Conte vale 0. Então, nossa lista, deixa eu colocar aqui nossa lista clientes, vai criar uma posição aqui 0 e vai adicionar o que para a lista? O objeto cliente. Então ele vai pegar esse objeto aqui, ó, e vai ligar esse índice 0 a esse objeto ali, ó. Ok? Então na primeira posição da minha lista ele cria um espaço para manipular também o mesmo objeto. Por isso que a gente fala que o objeto é separado. Nesse exato momento temos o quê? A posição 0 da lista manipulando o objeto e o cliente manipulando o objeto. Deixa eu colocar uma observação agora. Sobe só um pouquinho aqui. Sobe um pouquinho. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Nesse caso eu poderia fazer isso aqui, ó. Se eu chamasse de novo e passasse minha lista clientes para lá, daí sim eu poderia chegar aqui e fazer, ó, clientes, fazer na mão até, daí se eu quisesse, ó. Na posição 0, se eu fizer isso aqui, ó, eu estou chegando pegando o objeto clientes na posição 0, nada mais é do que o meu objeto que está ali agora. Então toda vez que eu colocar, desde que exista um objeto, eu venho e manipulo o objeto todo. Por isso que eu posso chegar aqui agora, colocar um ponto e dar um get nome, por exemplo. Se eu der um get nome, o que eu vou ter aqui? Ele vai vir até o objeto e vai buscar o nome João. Então tudo isso aqui para mim, daí vai ser João. Tudo isso aqui vai ser João. Certo? Se eu pegar cliente na posição 0.getNome, tudo isso tem o valor João. Se eu fizesse cliente na posição 0.getRG, vai ser esse valor. Se eu fizesse cliente na posição 0.getNúmero de cadastro, ia devolver o valor 1. Tranquilo? Entenderam a jogada? É isso que eu tentei simular. Só que aquela hora eu não tinha ainda a lista chegou vazia, não teria para quem jogar nada, né? Só foi porque eu tinha invertido a ordem ali embaixo. Então, desde que eu adicione alguém na lista, eu posso pegar aquela posição e trabalhar direto com o objeto, porque os dois é como se fosse uma variável e uma posição. Tanto a variável cliente como a posição 0 manipulam esse objeto. Tá? Deixa eu apagar aqui. Depois de eu ter... Volta a sala um pouquinho para baixo. Depois de ter adicionado, então, aqui para o índice 0, porque aqui era 0, objeto na lista, o que acontece? Ele faz o conte tomar mais 1. Vamos adicionar pelo menos mais 1 aí, tá? Então 0 mais 1 dá 1. Ok? E aí faz o quê? Flag aqui vai receber o prompt. Então vai executar primeiro o lado direito, sinal de recebe. Vai aparecer o prompt deseja cadastrar outro cliente? Sim. Flag recebe S. Vai vir para o do while aqui. Vai, do while. Só vai voltar para o do while aqui se isso aqui der true. Olha só que legal. Agora, se flag for igual a S minúsculo, ou se eu digitei aqui em cima S minúsculo, pessoal, lembra lá que eu falei na última aula, se eu digitar S minúsculo aqui em cima e essa variável flag tem um S minúsculo, é como se fosse S minúsculo é igual a S minúsculo. Como eu estou usando esses dois ou aqui, ó, ele nem vai verificar se isso aqui já deu true, ele nem verifica o segundo, tá? Ele automaticamente já volta. Lembra lá, se fosse um só, ele ia verificar, já ia dar true aqui, mas ele ia verificar o segundo. Tá? Então, sendo um dos dois, usando o ou, um dos dois sendo verdadeiro, já volta. Ok, ele volta para cá. O que acontece agora? A variável cliente, lembra lá, vai receber o que tem do lado direito sinal de igual. Então, ele primeiro vai declarar outro objeto cliente. Toda vez, pessoal, que eu passar por um new cliente, ele vem na memória do computador e cria objeto.
Se eu passar 10 vezes em cima do new cliente, ele vai criar 10 objetos, certo? E aqui ele está passando. Ele vem aqui de novo, cria outro objeto, por enquanto indefinido, né? RG, telefone, número de cadastro, um CAD ali, chamando. E faz o quê? Daí ele faz a variável cliente, já tinha sido declarada na memória do computador. Ele vem aqui, faz ela deixada, né? E sobrescreve. Então quer dizer que ele faz a variável receber aquele outro objeto. Agora minha variável cliente só manipula esse aqui, ó. Eu não perco meu objeto antigo porque a lista está manipulando ele. Lembrando disso. Se não tivesse ninguém manipulando aquele cara e eu acabasse de sobrescrever por esse aqui, ó, esse aqui já era. Como está ligado à lista, continua na memória do meu computador tranquilo. E aí ele faz o quê? Ele pega agora esse outro, né? Essa variável cliente, vai, olha só agora a jogada. Ó. Esse cliente está manipulando esse objeto, ele dá um ponto e chama um método aqui que chama gera número de cadastro. Então ele vai entrar nesse método e chamar o número gera número de cadastro, passa a minha lista, e a lista faz o que agora? Quantos objetos eu tenho na lista mesmo? Né? Tem um objeto na lista, então ele vai devolver número 1 aqui, ó. E aí chega lá, ó. No cliente agora, deixa eu até colocar ele no quadro aqui. Num CLI recebe o 1, que é um objeto que tem na lista. E aí o que eu faço? Número de cadastro, é a minha variável que está aqui, num CAD, vai receber o quê? 1 mais 1, 2. Então, no cadastro recebe 2, para esse cara aqui, né? Ok? Então, o número de cadastro para esse objeto aqui recebeu 2. Feito isso, termina de executar a função, volta para quem chamou ele, foi bem aqui. Daí cliente.cadastro cliente, começa a seguir todo o processo de novo do cadastro, pegando o nome, sei lá, vamos colocar aí, Silva, RG, Silva. 435, né? Vamos imaginar que ela digitou isso, telefone 35. Tá. E aí ele termina de executar, volta para cá e faz o quê? Clientes, minha lista, na posição do conte agora É 2. era 2, que eu esqueci de somar mais um aqui. Na posição 2, então ele vem aqui, na posição, desculpa, Não, senhor. É na, na posição 1 mesmo, era um que nós tínhamos adicionado, Ele era é 0, 0 e segundo. então na posição 1 vai jogar o segundo objeto, então ele vem aqui e liga o segundo objeto, tá certo? 1. Ok? E aí o meu segundo objeto vai estar é o segundo elemento da lista, da posição 1, né? Faz o conte tomar mais 1, agora sim o conte vai passar a ser 2. E pergunta se o usuário quer digitar novamente. O cara colocou não quer mais digitar, digite N para não, né? Então flag tem valor não, while se flag igual a S, N é igual a S, não. Ou N é igual a S maiúsculo, também não. Então deu falso, ele sai fora do while. E vem aqui e começa a mostrar o cliente. Não mostra o cliente, está para baixo, tá? Ele passa a lista, passa toda essa lista aqui. O que tem dentro da lista? Os 2 objetos. E aí ele começa a mostrar, eu só fiz mostrar normal, né? Consultório mostrando os faltou mudar ali para cliente, né? E aí começa lá, nome, ponto, lista, cliente, ponto, na posição 0, get nome, né? RG, telefone e número de cadastro. Tranquilo? Foi um pouquinho mais rápido aí, mas você já tinha visto. Só cliente, né? Só para o cliente. E aí ele pega... Tem que editar aqui, ó, lista cliente, lista cliente, lista cliente, lista cliente. Aonde? Não é lista cliente, não é lista cliente. É, não é lista cliente. Lista cliente, está aqui, ó. Bota pra esquerda um pouquinho. É, aqui é num cliente, tá? É outra coisa. É a minha parâmetro, isso mesmo. Quando for da frente vai dar um bugzinho. Oi? Vai dar um bugzinho isso daí. Tá. Beleza, daí assim que ele terminar, ele vai, pega o segundo, mostra o segundo, só tem 2 na lista, e aí finaliza. Finaliza.